Antes de a gente começar a conversar, eu preciso ter um combinado. Esse quadro, que é o Virtude do Mago, não é uma fala de uma pessoa que já sabe tudo do mundo, pelo contrário. Eu sempre me coloco aqui como um aluno, como alguém que, eu imagino como você, tem uma vontade própria de evoluir, de alterar o próprio caminho, que tem uma vontade de buscar, de se cuidar, de evoluir através de alguma forma ética. E eu venho aqui buscando formas nobres de curar a mim mesmo. E aí você pode perguntar assim: curar do quê? Curar de quê? Bem, eu sei que ao meu redor eu vejo que além de mim temos muitas aflições e muitas dores. E também sei que juntos talvez nós possamos ajudar uns aos outros. E aqui nesse canal eu venho tentando trazer reflexões que nascem de experiências que são vividas por mim, observadas por mim, aprendidas através de tombos, de vitórias, que eu conquisto nessa estrada, nessa caminhada. A gente não vai caminhar tirando todas as dúvidas, mas vai fazer perguntas importantes nesse processo. E aqui eu deixo assim um convite, que é para você que quer chegar, que quer colar, vir com uma cabeça mais aberta, com um coração mais aberto, mais disposto, porque assim como você, eu estou aprendendo. Dito isso, eu quero compartilhar sobre uma reflexão, algo que eu tenho sentido e percebido. Existe um desassossego no ar ao redor de mim e ao redor das coisas. Eu não sei, mas talvez você sinta. Quando eu observo o mundo, eu sinto como se existisse algo que eu vou chamar de sombra, que está querendo ser uma companheira, que vem nos rodeando. E ela traz uma desilusão, sabe? Um controle, uma desesperança. É uma sombra que tem um hálito frio, às vezes de forma minimalista e estranhamente sedutor. Para alguns de nós, ela se finge até de caminho, se passa por amiga, nos oferece poder, enquanto nos nutre de medo. Essa sombra destrói o que é luz dentro da gente, destrói o que cria e destrói o que é belo. Essa sombra apaga as cores, desfaz as diferenças que somam, deturpa crenças e desmotiva a fé naquilo que temos de mais puro, que é a esperança. Mas se me lembro bem algo que eu aprendi com a minha vida, é que a roda da história está sempre girando. Depois das trevas, a luz busca um jeito de renascer. E essa luz, muitas das vezes, renasce pela via que a sombra mais tenta corromper. Essa via é a via da beleza. Por isso, eu trago a 8ª virtude do mago. E eu peço desculpas pelo som ao redor, mas eu preciso continuar. A
A virtude de hoje é a beleza que inclui e cura. Não é a beleza que nos vendem, não é elitismo estético, não é uma casca vazia para consumo. É a beleza como coerência entre a nossa intenção, entre a forma e sentido, para que possamos buscar um meio de chegar à cura. É a forma que saiu lá dos tempos das cavernas, pelo impulso da curiosidade e subjugou o medo. Por que essa virtude importa hoje? Vivemos um tempo onde a estética foi meio que sequestrada por essa sombra, sabe? É uma beleza que humilha os outros, que nos segrega, que nos faz sentir meio que inadequados. Uma beleza de vitrine que, na verdade, serve ao controle e também ao adoecimento, gerando assim corpos e mentes ansiosos que gastam o que não têm para alcançar uma forma que não está vibrando, que não está pulsando e que não comunica nada além de uma padronização triste. Mas calma, isso acontece comigo também. Assim como acontece com você, acontece com todos nós. Não se culpe. Seja racional e use de autocompaixão nesse momento. A gente tem que se ajudar. A virtude da beleza que inclui cura vem tentar corrigir essa distorção, tentar corrigir. Ela nos mostra uma forma de sair desse padrão para começar um processo de tentar ser mais inteiro. Esse entendimento de beleza como uma força que é vital e ordenadora das coisas não é uma novidade. É uma sabedoria ancestral que a gente já escuta falar desde os tempos da escola. Bem, se bem me lembro, os próprios gregos, como por exemplo Aristóteles, conseguia ver a beleza não como aparência, do jeito que a gente vê, sabe? Mas quando a gente escuta essa palavra, a gente pensa de um jeito a beleza. Mas naquela época, os gregos olhavam para isso como ordem, como a ideia de simetria. E principalmente algo importante para nós aqui. Tinha a ideia de propósito. O belo trazia a ideia daquilo que cumpria sua função com excelência, gerando harmonia. O belo era ético. Muito depois, mais perto de nós, aqui no século XX, o grande Michel Foucault resgata a ideia do cuidado de si. E essa ideia traz como uma estética de existência. E aqui vale uma dica de que, por favor, pesquise sobre Foucault. Mas, em resumo, a ideia que ele traz aqui é que façamos da própria vida uma obra de arte, prestando atenção nela. Não por vaidade, mas pela busca de uma forma coerente e bela de se viver a vida, baseada em práticas de liberdade e de verdade. Algo que precisa ser um exercício diário, e isso dá trabalho. Mas talvez as raízes mais potentes para o que a gente precisa hoje venha de cosmologias que nunca separaram a arte da vida. Somos uma terra, aqui, de raízes afrodiaspóricas, onde misturam-se saberes e grandes entendimentos daquilo que é o belo. Ideias que se misturam entre a forma de viver e caráter, e que isso reflete direto no indivíduo, e que o indivíduo reflete diretamente em sua comunidade. E tudo é um só. Esse conhecimento
é muito importante e está aqui presente no nosso sangue. O belo também já está nessa terra antes de chegarem aqui. Nas tradições dos povos originários, que no Brasil são muitos e que eu sei tão pouco sobre. E do pouco que sei, aprendi que o belo é aquilo que nos aproxima de uma terra sem males. O belo está na arte, na pintura corporal, está nos cânticos, na dança, na forma de expressar a beleza no mundo. E não são apenas entretenimento, são tecnologias ancestrais de cura e de busca. São práticas que fortalecem a comunidade e afastam as doenças da nossa alma e as doenças da terra e orientam o caminho para uma vida plena, onde a forma inclui e cura o nosso espírito. Não seria essa a beleza guerreira contra essas trevas e contra a sombra do medo? Mas sempre existe uma versão colonizada e distorcida que consegue separar a forma do caráter, a casca da essência. Nesse mundo, o efeito do capitalismo transformou a beleza em um produto, transformou em métricas, em dívidas que são perpétuas. E ela, a beleza, deixa de ser a expressão de um corpo, a expressão de um povo e de um território, e muitas vezes se perde para se tornar uma ditadura global, apagando justamente a nossa diferença, que é aquilo que torna a beleza algo vivo. Na prática do nosso dia a dia, como que nós podemos agir sendo uma pessoa que trilha, usando a virtude da beleza que inclui e que cura? Acredito que podemos começar a buscar ser alguém que entende que a forma tem poder. Por isso, ela se expressa de modo a construir pontes e não muros. Essa forma estaria em nossa fala, por exemplo, que mesmo quando dura, pode buscar uma inteligência mais afetiva, equilibrada, uma comunicação assertiva. Ter uma forma aqui de estética do cuidado. Ser uma pessoa que não cospe as críticas de qualquer jeito por aí, mas que consegue envolver. E não é para disfarçar, mas para que a mensagem possa encontrar os corações abertos para poder recebê-las, sabe? É importante perceber, com humildade também, um grande ponto. Que quando a forma da beleza humilha, segrega ou obscurece, ela atrai o próprio propósito e se corrompe. O que isso te faz pensar? Onde podemos perceber essa virtude se manifestar? Eu acredito que alguns lugares que notamos essa virtude, ou podemos trabalhar ela, é em nossas microdecisões. Como, por exemplo, na escolha de nossa roupa que vamos vestir, que por acaso pode passar a comunicar pertencimento, história e respeito ao nosso território. Isso é só uma ideia, tá, gente? Em vez de apenas trazer um logotipo ou um valor de marca. Claro que a gente gosta de andar bem vestido. Eu gosto. Mas a gente pode equilibrar as coisas, ser consciente nas compras e nos nossos hábitos de consumo. Podemos ver essa virtude ser expressa na organização de nossa casa, que podemos transformar em um espaço de acolhimento e não apenas de exibição. Até mesmo na maneira como nós montamos o nosso prato de comida, que pode ser além de um conjunto de calorias e carboidratos e se tornar um ato de nutrição, de afeto, de comunhão, uma arte. Como a gente pode identificar essa beleza? Ela é uma coisa viva, não é estática.
Ela nos expande, não nos contrai. Ela nos acolhe, não nos inteireza. Não nos despedaça em partes para que a gente seja corrigido. Ela nos diz, sim, você pode pertencer da forma que você é. Enquanto a sombra da distorção nos sussurra o tempo todo, você não está pronto, mude isso, esconda aquilo. A beleza que inclui te olha no olho e vê a sua marca única, a sua digital e diz, é aqui que mora o belo. A virtude da beleza que inclui cura é o antídoto direto para um veneno muito específico, um veneno produzido por uma indústria de desgosto de si mesmo. Essa virtude equilibra o vício da comparação, de um excesso de perfeccionismo que chegava a ser estéril, que chega a ser estéril, e da segregação estética, que nos diz que só um tipo de corpo, que só um tipo de pele, que só um tipo de cabelo merece ser visto e amado. Essa virtude tenta estabilizar uma sombra que nos faz olhar no espelho e não nos enxergar mais como um ser humano, mas como um amontoado de falhas a serem corrigidas. E aqui eu preciso até me abrir. Essa é uma dor que eu também luto sempre e que eu tenho vencido, é importante celebrar, mas que ajudou a entender esse lugar. A dor de olhar no espelho e dizer para mim mesmo, o belo existe em você. Eu tenho que reforçar isso sempre. Aí você vai dizer assim, ué, você? Pois é, às vezes as pessoas ao redor vão enxergar a beleza onde nós mesmos ainda não estamos vendo e não estamos buscando. Ou pior, às vezes o ambiente ao seu redor vai te impedir de ver o quão belo você é. A caricatura dessa virtude, que é o momento em que ela vira algo raso e deturpado, pode dar um nome aqui de um belo gourmetizado. Veja se você consegue compreender comigo. É quando, por exemplo, vamos imaginar aqui, uma pessoa que pode usar uma palavra como inclusão ou cura, como acessório, como um tótem estético, para se promover, mas cuja a forma de agir continua sendo excludente aos restos das pessoas, às outras pessoas ao redor. E quando a gente chega perto, querendo aprender com essa luz, o discurso bonito não gera acolhimento real. Ou se eu cantasse sobre a cura do planeta e tivesse uma equipe que é explorada. Essa dissonância entre discurso e forma é uma morte para essa beleza verdadeira. Preciso deixar claro que são exemplos sem nenhuma ligação com a realidade, são apenas para ilustrar. Acho que talvez você já tenha percebido caricaturas dessa da beleza por aí. Já? Nesse mundo, infelizmente, existem mentes e corações que são corrompidos. Esses cheios de sombra que abraçam o medo não estão em busca de virtude e nem de ética. E podem usar da mesma ideia para enganar e para dominar. Como? Por exemplo, imagine se grupos que impõem a sua visão de belo e elevado como a única e legítima, usando para julgar e desclassificar a estética de outras culturas e classes. A gente já viu isso acontecer na história da humanidade várias vezes. E sabemos como isso é perigoso, então é melhor ficar atento. Ou a arte periférica ser chamada de feia, a música de um rolê ser chamada de ruim, a roupa de uma dona de casa ser chamada de cafona. Isso é usar a beleza como um chicote, como uma ferramenta de distinção social e é uma violência simbólica.
É claro, mas temos que ter cuidado porque esses símbolos que acabam aprisionando a nossa mente ao medo. Muitas vezes a sombra vai se vestir de algo branco e claro e se sentar em comitês organizados, como a gente já se viu acontecer antes. Mas não é para você se assustar com isso, nem trazer o mesmo medo que essa sombra quer trazer. Eu digo isso como um momento de alerta, para a gente se questionar até onde eu estou nessa virtude, até onde eu estou sentado nesses comitês, até onde eu estou trabalhando a beleza, até onde eu não estou trabalhando a beleza, até onde eu estou incluindo, até onde eu não estou incluindo. É um autoquestionamento. A verdadeira beleza é humilde e reconhece a forma de vida que pulsa em cada território, em cada ser, na expressão da criação. É esperança, é criatividade. Como nós podemos praticar isso? Práticas que podem ser aplicadas no dia a dia, no trem, na cozinha, na praça, por aí. Bem, existe algo chamado uma curadoria do olhar. Você pode tentar. Por uma semana, faça um detox do olhar. Toda vez que se pegar consumindo uma imagem que te faça se sentir menos, se sentir feio, ou inadequado, ou triste, pare e diga: isso aqui não é bom. Tá amaldiçoando a minha existência, não é para mim não. Isso aqui não é legal não. E pare. Busque uma imagem que vai te curar, que vai te incluir. Comece a seguir um artista, um fotógrafo, uma pessoa do seu bairro. Algum corpo que é real, que é diverso, que celebre a beleza da vida comum. Não alguém que só tá... Entende? O que você consome com seus olhos é o alimento do seu imaginário. Se o seu imaginário está doente, essa sombra vai vencer. Se consumir coisas que te trazem cura, você começa a curar o seu mundo ao redor. Outra prática é uma assinatura de presença. Antes de criticar alguém ou uma situação, faça uma pergunta. A forma como eu vou dizer isso, que eu estou pensando, constrói alguma coisa ou só desaba aquilo que existe? Estou falando de um jeito que o outro pode ouvir e se sentir parte, ou eu estou apenas despejando a minha sombra com um lacinho de fita bonita? Às vezes, a reforma estética mais urgente é a da palavra, é a do verbo. A beleza pode estar, às vezes, no silêncio que acolhe, no argumento que não esmaga. É importante entender que nem todos os assuntos são para as nossas certezas, às vezes são para as nossas reflexões. Outra prática. Escolha um ato diário, seu, e faça com atenção plena, como se fosse um rito. Pode ser arrumar a sua cama, pode ser arrumar o seu café da manhã, varrer uma calçada, molhar as plantas, mas faça com intenção, não como tarefa. Faça como se você estivesse pintando um quadro. Ponha a beleza ali, se identifique no processo, esteja presente. Isso não é frescura, é um ensaio para uma vida com sentido. Faça bonito por você. É lembrar que a beleza salva, e ela começa nessas coisas mais humildes, mais simples.
Eu sempre gosto de trazer questionamentos para a gente levar para dentro de nós mesmos. Você pode fazer no seu espelho. Não precisa se responder em voz alta, não precisa se responder naquele momento. Não precisa nem se responder. Pode deixar essa pergunta vibrando aí dentro, mas lembre-se, elas doem. E são perguntas que é para doer mesmo, porque são para ajudar a gente a se mexer. Pergunte para você mesmo um dia: a minha busca por uma vida bela tem me tornado uma pessoa mais arrogante ou mais humilde? Ela tem me aberto para o diferente ou tem me fechado numa bolha estética? Em que momento eu uso a estética para me esconder em vez de me revelar? Que partes de mim eu acho que são feias demais para serem mostradas? E quem é que foi que me ensinou isso? Essa voz era minha? Ou é apenas uma sombra falando através de um medo? Olhe para o seu próprio consumo de cultura. Ele é um vício em prataria? É uma beleza superficial, cara? É importada ou é um exercício de encontrar a beleza viva na raiz, no barro, na mão de quem está trabalhando aquela arte? Olha, quando fizer essa pergunta, lembre de ter autocompaixão. Não se massacre. Você precisa lembrar de ter afeto consigo mesmo dentro da cabeça. É algo que eu tenho trabalhado comigo. Porque a gente gosta de se massacrar dentro da cabeça. E não pode. Como a gente pode trazer essa virtude para o chão do nosso Brasil, sem cair em uma idealização fajuda? A gente pode tentar refletir assim. Primeiro é entender que precisamos reconhecer que a ideia de beleza é uma construção cultural e não é um padrão universal. O que é considerado belo em um território, em um lugar, em uma comunidade de pessoas, pode não ser a mesma ideia que em outro lugar. Não existe um dono universal da beleza. O que existe são pessoas, povos e culturas que, no seu dia, criam formas de expressar sentido, formas de acolhimento e de identidade. É nessa vivência cultural cotidiana, e não em dogmas, que essa virtude vai respirar. E como podemos evitar a apropriação estética disso? Bem, a apropriação acontece quando se retira uma forma do seu contexto cultural, que é vivo, para usá-la como um adereço, sem ter o menor respeito ou o entendimento da sua função social naquilo. E para que a gente não caia nisso, vamos nos fazer uma pergunta ética. Esse elemento que eu quero usar tem uma história, tem uma função de cuidado, de pertencimento, de luta, que eu conheço e respeito? Eu preciso me lembrar de fazer isso às vezes. Ou eu só estou pegando a casca bonita? A beleza que inclui e cura exige que a forma venha acompanhada da consciência do seu significado social. Será que a gente consegue compreender? O belo está expresso na alma do nosso povo e através daquilo que criamos através das mãos dos nossos artistas, pensadores, pessoas que documentam isso nas práticas culturais, que são nosso patrimônio de experiência coletiva. Desde a estética do nosso cotidiano, que estão nas feiras, nas festas populares, na arquitetura espontânea das periferias, até as formas de vestir, de cantar, de contar as histórias, que é o que mantém viva essa memória. É a coesão de um povo, sem exigir adesão a crença alguma. Isso tudo é belo, não é? Se parar para olhar ao nosso redor, no chão onde a gente está pisando, mesmo eu aqui, onde eu vivo, você aí onde estiver, em todos os cantos desse Brasil profundo
e diário. A beleza que inclui e cura aparece na mão que transforma a sobra em arte, no quintal que vira jardim comunitário, no barbeiro que faz do seu ofício um espaço de conversa e elevação de autoestima, no cozinheiro que faz do prato simples um abraço. Isso é cultura viva. É gente comum, com sua ética própria. É a beleza guerreira, que está agindo no tempo, sem dono, disponível a quem quiser aprender. Então, a beleza que inclui e cura é um chamado para nos lembrar que, com força, ainda existe o poder no sentido da vida. Ela nos tira do piloto automático do medo e nos recoloca no trilho da criação. Ela nos lembra que antes de ter coisas belas, o desafio é ser uma presença bela nesse mundo. Uma presença cuja forma comunica integridade, cuja intenção busca a cura e cujo sentido é a reinvenção do laço entre nós, os outros e a Terra. Guardamos na nossa memória, na arte, na dança, na história, o sentido, para não nos perdermos novamente nessas trevas do medo. A ética, portanto, não é uma identidade fixa, um diploma. Ela é movimento. É a escolha que você faz a cada manhã. Se nós rendermos a esta sombra, ou se lutamos pela luz, com a beleza que só o nosso coração pode gerar. É uma grande responsabilidade. Porque cada átomo nosso ajuda a girar essa roda do Zeitgeist, para o lado ou para o outro. Eu espero que a sua escolha e a minha seja sempre pela cura. Não esqueça. Aqui a gente é sempre aluno. E esse caminho continua. Te vejo na próxima.